Graça e paz, Impacto Jovem. Vamos abrir a Bíblia lá em João, capítulo 8, versículo 32, por favor. Nessa semana, na quinta-feira, dia 31 de outubro, a gente comemorou uma data bastante importante para a gente. Alguém aí sabe o que é? Aí, se alguém falasse Halloween, o microfone é voado aqui, né? Mas amém. Reforma protestante. E a gente vai estar falando um pouco sobre esse tema nessa noite. Amém? A palavra de Deus diz assim, nesse versículo é o próprio Jesus falando. E ele fala, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante da sua palavra, Pai. Que o seu Santo Espírito nos ilumine, Pai. Nos dê, Senhor, a consciência de falarmos a respeito do Senhor, Pai. Que a palavra venha direto do seu trono, meu Deus. Que o Senhor me use como voz do Senhor. Que o Senhor encontre cada coração aqui nessa noite, Pai, com graça, com amor, com misericórdia, Pai. E que em nome de Jesus encontre, Senhor, terras prósperas em cada um deles. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse versículo, é um versículo bastante famoso, até para quem não é do meio evangélico, e ele fala sobre a verdade, que é algo que nós cristãos defendemos bastante, A gente tem que estar sempre alinhado com a verdade, andando na verdade, em busca da verdade também. Mas nem sempre a verdade foi tão acessível a todos os cristãos, o meio evangélico. Para ser mais exato, lá no século XVI, mais ou menos, não havia várias igrejas, denominações, somente uma igreja, a Igreja Católica, E naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia, Elas eram obrigadas a ceder, a também acreditar naquilo que a igreja falava, que o Papa falava, que o líder maior deles falava, Não tinha outra fonte, que eles iam olhar, de alguma sabedoria. A igreja detinha as escrituras naquela época e ela passava para as outras pessoas e era proibido as outras pessoas lerem a Bíblia, lerem a palavra que Jesus deixou, para a gente. E hoje, as nossas bases, da nossa fé que nós temos hoje, elas não foram conseguidas, sem esforço, sem sangue, sem suor, sem luta, para justiça, para que nós tenhamos acesso hoje à verdade de fato, à palavra de Deus de fato. E muitas pessoas morreram, para que hoje a gente tenha acesso a essa verdade que liberta, a essa verdade que o próprio Jesus disse que se a gente conhecesse essa verdade, ela nos libertaria. E a palavra de Deus diz também lá em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas o povo daquela época não andava em liberdade. Eles andavam enganados, eles andavam aprisionados por aquilo, que a igreja falava. E foram se passando os anos e a igreja daquela época ela foi se corrompendo, Ela tinha um elo muito forte mais o Estado daquela época e foi, vários interesses, que foram tomando conta, tal, e a partir de um certo momento a igreja foi se corrompendo e eles foram criando alguns artifícios para que eles obtivessem algum lucro, para os negócios deles, para
construir catedrais enormes e tal. Desses artifícios foram a venda das indulgências. Eu acho que alguns de vocês ouviram falar disso já. E era mais ou menos assim. Você, para ser salvo, né, você teria que pagar um certo valor para sua alma quando você morresse, ficar pouco tempo ou nenhum tempo em um estado intermediário, que eles chamavam de meu Deus, fugiu a palavra aqui agora. Isso, purgatório. Então, eles cobravam um certo valor de você para que logo depois que você morresse, a sua alma ficasse não muito tempo no purgatório, que lá onde você ia pagar o resto dos seus pecados e tal. E até de algum parente seu que havia morrido, né? Eles chegavam em você e falavam: olha, se você me der aqui agora R$200, eu te entrego esse papel aqui que vai garantir que o seu parente vai sair do purgatório e vai para o céu, né? E as pessoas acreditavam nisso. Tem até um filme, mas é um filme bastante antigo ainda, tal, que o filme chama Lutero, se eu não me engano. Que tem uma cena lá que tem uma mãe solteira, que ela estava com uma filha doente ainda, e ela não tinha muito dinheiro. E ela estava lá, né, naquela miséria, até que ela vê isso, né, nossa, estão vendendo a salvação, né, em outras palavras. Aí ela vai, com pouco dinheiro que ela tinha, ela vai e compra a salvação para a filha dela. E não sobrou mais nada, né, para ela. Aí ela vai, chega lá em Lutero, né, que a gente vai falar dele mais tarde um pouco, e fala: nossa, olha aqui, eu estou muito feliz, eu não tinha quase nada, só que esse dinheiro eu gastei para salvar a minha filha, olha. E Lutero vem aqui e fala: eu não acredito. Eu não acredito que as pessoas estão enganando a ponto de deixar as outras na miséria, passando fome, para ganhar dinheiro em troca de uma falsa salvação. E não era só isso. Eles vendiam outras coisas também, por exemplo, pedaço da cruz de Cristo, né? E tinham várias outras coisas que eles inventavam que eram alguns objetos, né, de algum valor sagrado, assim, que eles vendiam para as pessoas, né? É mais ou menos igual hoje. Tem ainda, né, um balão com sopro santo, né, alguma pena milagrosa que vende e vai abençoar você. Era mais ou menos nesse sentido. Só que lá as pessoas não tinham outra igreja para ir. Era isso ou não era nada. E as pessoas acreditavam nisso. E também, a salvação não era somente em Cristo. Você poderia contribuir para a sua salvação também. Como? Através de penitências. Um exemplo, se você for correndo daqui lá para Goiânia, é bem capaz que você tenha uma chance maior de ser salvo, né? Ou algumas outras coisas, né, que eles falavam que as obras que a gente fazia contribuía para a nossa salvação, né, para a gente mortificar o nosso corpo, a nossa carne. E eles tinham também uma pessoa entre eles que não podia ser questionada de nenhuma maneira. Ele era o líder supremo, né, que era o Papa. Se o Papa falasse alguma coisa, era a palavra de Deus. Eles não tinham como questionar aquilo, debater, ver se estava certo, né? Diferente da nossa fé, né, que até mesmo a Bíblia fala que quando Paulo pregava, né, as pessoas olhavam a Bíblia para ver se era mesmo aquilo que estava escrito lá. Mas não, naquela época, se o Papa falasse: olha, você tem que rezar 10.000 Ave-Marias, né, senão você não vai ser salvo, infelizmente. Aí a pessoa era obrigada a fazer aquilo. E também a tradição. A tradição era uma coisa que eles respeitavam bastante. Se os nossos antepassados faziam, era algo obrigatório para que a igreja seguisse também, né? Que ia passando de pessoa para pessoa até chegar no povo daquela época. E não se era questionado também se era certo ou se era errado.
E muitas pessoas, até naquela época, até séculos atrás, eles tinham movimentos contrários a essas práticas erradas da igreja. E, por exemplo, lá no século XII, houve um homem chamado Valdo, né? Que ele deu início a um povo que foi conhecido depois como os valdenses, que eles eram povos que eles pregavam uma vida mais simples, não uma vida em busca de riqueza, de luxo, né? Não, eles eram um povo simples. Inclusive, o líder deles, Valdo, ele era rico e ele vendeu os bens dele para dar para os pobres e tal, né? E eles iam na contramão daquilo que a igreja ensinava. Só que quando a igreja via esses movimentos começando, né? Eles logo taxavam eles como heréticos e matavam essas pessoas. Teve uma vez desse grupo, né? Um exemplo desses valdenses, que só numa vez morreram 80 valdenses na fogueira, queimados. Eles se identificavam como bruxos, etc. E iam, né? As pessoas que iam sendo contrárias às práticas deles, eles matavam. Só que esse movimento, graças a Deus, não parou por aí. Vieram mais pessoas, séculos depois, anos depois, né, lutando contra essas práticas pecaminosas da igreja, né, que colocavam um fardo pesado nas pessoas, né, um fardo que elas não conseguiam cumprir, elas não conseguiam obedecer, em troca de um benefício próprio, né, da igreja. E alguns anos depois vieram outros homens, por exemplo, John Wycliffe, era um homem inglês que ele fez a tradução da Bíblia do latim para o inglês. Ele falou, não, o meu povo deve sim ler a Bíblia, né? Ele deve sim ler a palavra, ter o acesso direto, né, à fonte. E esse homem a igreja não matou naquela época, só que depois que ele morreu, os escritos dele foram queimados e os restos mortais dele foram queimados também. E ele foi considerado um herege. E mais ou menos contemporâneo a ele, houve um outro homem chamado John Huss, que ele tinha o mesmo princípio, mais ou menos, né? Uma vida simples, uma vida mais voltada a servir os outros, não a juntar dinheiro para si mesmo, enganar, né, as pessoas em troca de algum benefício. E esse homem, ele foi pego também pela igreja. E em um concílio, eu não vou me lembrar o nome dele agora, os líderes religiosos daquela época, eles decidiram matar ele, John Huss. E nesse dia, eles acenderam, né, a fogueira e eles falaram para ele, nega tudo que você falou, né? Essas coisas aí que você está falando contra a nossa igreja, nega agora, você vai morrer. E ele, não, eu não vou negar. E diz também a história, né? Os historiadores, que na hora que ele estava morrendo, ele disse assim, hoje vocês estão queimando um ganso, que Huss, lá na língua dele, era ganso. Mas daqui 100 anos virá um cisne que vocês não vão conseguir calar. E ele morreu. E mais ou menos 100 anos depois, em 1517, apareceu Martinho Lutero. E ele era um monge católico também. Ele não tinha intenção de romper com a igreja. E ele dava aula na escola, né, que tinha uma igreja lá, Catedral de Wittenberg. E ele dava aula lá para várias pessoas. E ele olhando aquilo, vendo que algo não estava certo, né, que a igreja estava indo por um caminho corrompido, né, um caminho maligno. Em um dia ele escreveu 95 teses contrárias às práticas da igreja, não para ir lá para o Papa, né, brigar, combater, romper, não, só para ele mesmo discutir com os alunos dele aqui. E ele escreveu essas teses e depois fixou o papel na parede lá da catedral que ele dava aula. Só que o Papa ficou sabendo disso. Na época, o Papa era Leão X.
ele ficou sabendo disso e mandou uma bula para Martinho Lutero. A bula era um documento que falava coisas contrárias àquilo que Lutero estava ensinando, para ele se retratar, né, voltar atrás, alguma coisa nesse sentido. E Lutero, depois que pegou essa bula, ele simplesmente leu, aí depois convocou o povo e queimou essa bula em praça pública. E o Papa ficou sabendo dessa história, aí você sabe que não ia dar certo, né? Aí, algum tempo depois, lá em 1521, o Lutero foi chamado para uma dieta de Worms, que era uma cidade alemã também. E ele sabia que lá ele não ia ter chance, né? Mas ele foi, mesmo assim. E na época, o próprio imperador chamou ele. Era o Carlos V. E ele chamou ele, lá tinham vários líderes, né, religiosos, políticos. E ele chegou lá nessa dieta, que era uma reunião, né, de várias pessoas poderosas daquela época. E lá as pessoas forçaram ele a voltar atrás, né? Falaram, não, desculpa, eu estava meio confuso, não, mas vocês estão certos, eu estou errado mesmo, esquece isso aí, vamos seguir em frente. E ele sabia que ele ia ter que falar isso, né? Aí ele chegou lá, as pessoas forçaram ele, né, a negar a sua palavra, negar o seu ensino, e ele disse uma frase que ficou bastante famosa. Ele disse assim, Lutero disse, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, sou obrigado pelas Escrituras que citei e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E ele disse isso na frente de todos os líderes lá, sabendo que ele poderia ser morto a qualquer momento. Só que, graças a Deus, tinha um príncipe naquela época, chamado Frederico III, que ele era um fã de Lutero. Ele admirava Lutero. E Lutero, saindo lá da dieta de Worms que ele estava, o príncipe forjou um sequestro, levou Lutero para um castelo escondido. As pessoas achavam que ele tinha morrido, né? Que já era. Porque a maioria das pessoas que eram condenadas, tidas como hereges, matavam mesmo. E o príncipe forjou um sequestro, levou ele lá para o castelo e deixou ele lá. Nesse tempo que ele ficou no castelo, ele fez a tradução da Bíblia do latim para o alemão, para o povo dele. Nessa época que ele ficou lá no castelo. E deu certo também, graças a Deus, que era a época que a imprensa estava assim, surgindo, crescendo, se desenvolvendo. E várias Bíblias foram sendo impressas, né, para as pessoas lerem e tal. E aquilo foi crescendo, se expandindo. Graças a um homem que teve... há vários homens que tiveram coragem de lutar, de dar o seu sangue, a sua vida, para que essa verdade que liberta chegasse até a gente, né, aqui hoje. E partindo dessa reforma, né, desses outros pré-reformadores que tiveram, né, alguns teólogos estudiosos de alguns anos depois, eles elaboraram alguns princípios, algumas bases que vieram dessa época, né, lá da reforma. E essas bases, né, 5 bases, na verdade, 5 pontos, que são conhecidos até hoje como as 5 solas, que sola, em latim, significa somente. E essas bases, elas fundamentam a nossa fé até hoje. Essa é a verdade que liberta. Será que a verdade que você conhece da Bíblia hoje, ela já te libertou? Já te libertou do seu vício, da sua carência, da sua miséria, da sua sede por um algo a mais, um propósito de vida? Ela já te libertou, essa verdade? Então, vamos conhecer aqui algum pouco, né, do que fala essas solas que surgiram a partir da reforma. A primeira delas, sola gratia,
que significa somente a graça. Sola gratia. A gente isso, vamos falar latim hoje? Todo mundo repete comigo. Sola gratia. Amém. A gente vai ler Efésios 2, versículos de 1 a 10. Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A imagem que a Bíblia faz do homem sem Deus é de uma pessoa morta, é de uma pessoa desprovida de tudo, de uma pessoa sem propósito, de uma pessoa vazia, de uma pessoa morta mesmo. E não só morta, fala que a pessoa sem Deus é uma pessoa desobediente, que segue o fluxo desse mundo. Vocês estão vendo até hoje, né? Qual é o fluxo que o mundo está seguindo. E uma pessoa sem Deus segue o fluxo desse mundo. E não somente isso também, ele se torna filho da desobediência, ou seja, ele se torna filho do próprio Satanás. Ele se torna seguidor de Satanás, seguindo o fluxo desse mundo. Uma pessoa sem Deus, a Bíblia não trata em nenhum momento o homem como sendo um ser puro, um ser ingênuo, um ser capaz de, com as suas próprias forças, né, refletindo, pensando no seu interior mesmo, com as suas próprias virtudes, né, conseguindo ser alguém melhor. Não. A Bíblia fala que é impossível você se tornar uma pessoa melhor sem Jesus, sem Deus. Ele mesmo fala, olha, sem mim vocês não conseguem fazer nada. O próprio Jesus falou. Então, não existe como a gente nos tornar pessoas melhores sem o próprio Deus. E hoje, né, eles inventam muito, né? Eles falam muito, não, você é capaz, você pode, é só você dar o seu melhor que você consegue. E eles descartam Deus, né? Eles tiram Deus dessa matemática e falam, olha, se você ser uma pessoa esforçada, uma pessoa boa que paga os seus impostos e tal, né? Que é uma pessoa assim socialmente boa, beleza. Mas não, a Bíblia fala que sem Deus, a única coisa que resta para nós é a ira desse próprio Senhor. E uma ira sem nenhum filtro. Como em Romanos 1 fala que a ira de Deus se manifesta sobre toda a criação, desobediente nesse caso, que não se entregou a Jesus Cristo, né? Mas diante desse quadro, diante dessa noção que a gente tem hoje do homem, surge algo muito poderoso, né? Que às vezes a gente nem lembra muito bem, né? Para que ela serve, que é a graça de Deus. Esse ponto que fala sola gratia. Só a graça é capaz de nos salvar. Só. Não é necessário você ficar noites acordado,
O próprio Martinho Lutero, ele se autoflagelava, né? Ele se batia com chicotes, ficava pelado, né? Ele morava em uma cidade muito fria e ele ficava nu para sentir frio mesmo, para ter o corpo morto mesmo, para sentir dor mesmo, para que o pecado saísse dele e tal, fosse, sabe? Mas não, é somente a graça. E parece algo muito, não, mas só que eu não posso ajudar com, não, é só a graça. A salvação é exclusivamente de Deus para o homem. O homem não é capaz em nenhum momento de buscar a salvação para si mesmo. Paulo diz em Romanos que ninguém busca a Deus. Não há ninguém que busca a Deus. Ninguém acorda feliz em um dia e fala, nossa, que vontade de buscar a Deus hoje. Não, a salvação é exclusivamente em Deus e pela graça. E aí você se pergunta, tá, mas e por que eu e não o meu vizinho, né? Por que Deus me chamou, né? Por que eu tive a graça de Deus e ele não? É uma boa pergunta para você perguntar para Deus depois, mas não é de nenhum mérito nosso, não é de nenhuma questão nossa que a gente possa... Ah, Deus me viu que eu sou uma pessoa boazinha, né? Uma pessoa que não faz mal a ninguém e ele me salvou. Não, ele salva bandidos, ele salva homicidas, ele salva idólatras, ele salva pedófilos, ele salva pessoas cruéis também. E salva aquelas pessoas assim, melhorzinhas, né? Socialmente melhores. Então, é só a graça. Isso aí derruba muita coisa que a igreja escondia das pessoas anteriormente. Tira todas a questão de você ter que pagar para ser salvo, né? Ter que fazer alguma penitência para ser salvo. Não, somente nesse ponto, somente a graça já derruba todas essas questões. E você pensa, não, para a gente hoje é fácil, né? Imagina para aquelas pessoas que viviam naquele tempo. Para hoje é um privilégio nosso ter acesso direto à graça através de Jesus Cristo, porque nem sempre foi assim. E se você hoje tem acesso à graça, é pela misericórdia de Deus. Ele mesmo fala aqui nesse texto, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e sendo nós mortos em nossas transgressões, pela misericórdia de Deus, você hoje tem acesso à graça. Isso é motivo para você se alegrar, para você se animar, para você falar, não, Deus me poupou de um sofrimento de muitos anos atrás para hoje eu ter acesso direto à graça dele, essa graça redentora, essa graça que me livra do inferno, que me livra da condenação eterna, que me tira de uma pessoa morta para uma pessoa que tem vida e vida em abundância. É somente essa graça que transforma a sua situação, o estado que você se encontra, do seu espírito. E é somente pela graça. Um outro ponto que eles levantaram é sola fide. Vamos falar de novo? Sola fide. Somente a fé. Lá em Gálatas 2:16, diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Deus deu a lei, não deu? Lá no Antigo Testamento, a gente vê o próprio Deus dando a lei para Moisés, lá no Monte Sinai, ele entrega para as pessoas depois. Aquela lei que Deus deu, Jesus não veio abolir ela, não veio acabar com ela. Com as leis que exigiam sacrifício e tudo, cerimoniais, sim, com essas leis, ele mesmo cumpriu, ele mesmo aboliu. Mas as leis morais, né, de não roubar, de não matar, de amar a Deus acima de todas as coisas, essas leis ainda valem hoje. Mas o mais importante é que ninguém consegue cumprir essas leis, muito menos as leis morais. Porque no milésimo de segundo que você pensa uma coisa errada, já transgrediu a lei. E agora?
há ainda uma lei de Deus em vigor hoje. Ainda tem. E essa lei, nenhum homem consegue cumprir ela. Nenhum homem é capaz de seguir passo a passo das leis de Deus. Nenhum homem. Se você hoje você cometer algum crime, você vai ser julgado através dessa lei, não é? E se você for considerado culpado, você vai ser condenado e vai ter que pagar depois a sua sentença. Essa era a lei que estava sobre nós. E detalhe, todos fomos considerados culpados. Todos. Não tinha nenhum, não, isso aqui, não. Todos foram considerados culpados diante dessa lei. João, em Apocalipse 5, ele vê um livro selado, e ele chega a chorar. Ele vê aquele livro e fala: não existe ninguém digno aqui para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, nem sequer de olhar para ele. Não existe ninguém digno. Então, diante desse cenário que todos nós somos transgressores, culpados diante da lei, que entra a fé. A fé em uma só pessoa que é capaz de tirar esse fardo pecaminoso que, mesmo antes de você nascer, já estava sobre a raça humana. Ah, mas não foi culpa minha. Mas Adão sabia que se ele pecasse, o pecado ia entrar na raça humana. E o pecado hoje está em todos nós. E somente a fé em Cristo Jesus é que é capaz de nos salvar. A fé. A palavra de Deus diz assim que para nós agradarmos a Deus é necessário que a gente tenha fé nele. É impossível agradar a Deus sem fé, porque Deus precisa que a gente creia nele para nos achegarmos a ele. E ele vai galardoar aqueles que o buscam. Dessa fé que os reformadores estão falando, dessa fé que crê em Cristo Jesus. Essa fé que salva. O medo de ir para o inferno, o medo de morrer, não salva ninguém. Buscar a Deus por medo não salva ninguém. A fé em Cristo Jesus é que salva, somente a fé. A graça tem só um instrumento que faz ela ser poderosa para a nossa vida, a fé. E vocês vão ver que essas bases, esses pontos, eles estão interligados um no outro. A graça, a fé, que a gente viu agora. E é somente essa fé que Paulo fala em Gálatas, é somente essa fé que é capaz de nos salvar também. E essa fé que liberta, que tira o peso da lei dos ombros do homem, né? E deixa todo o peso em Cristo, porque Ele cumpriu a lei. E nós, através da fé nele, é que somos libertos da culpa, né? Dessa responsabilidade de termos que cumprir a lei. Então, pela nossa fé, a gente é salvo. Amém? O próximo ponto, a gente já viu sola gratia, que é somente a graça. A gente viu agora sola fide, né? Que é somente pela fé. O próximo ponto, solos Christus. Atos 4, de 11 a 12, que é somente Cristo Jesus. Amém? Vamos falar de novo? Solos Christus. Amém? Nós vamos sair daqui formado em latim também. Atos 4, de 11 a 12, fala: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quantas vezes você já trocou a centralidade de Jesus por uma outra coisa qualquer? Naquela época, eles trocavam isso por Maria, por santos, por várias outras coisas. Mas e hoje? Hoje, será que você confia mais no seu horóscopo diário do que em Cristo? Hoje será que você confia mais em algum destino seu do que em Cristo?
Hoje, será que você confia mais na sua própria força do que em Cristo? Ou alguém disse uma palavra maldita para você e você não crê que Jesus tem o poder de te libertar dessa condição de maldição? O que você tem colocado hoje no lugar de Cristo na sua vida? Antes, eram coisas palpáveis, né? Coisas que a gente podia ver, Maria, os santos. Mas qual o ídolo que você tem colocado no seu coração hoje que substitui esse Cristo? Será que é o seu trabalho? E será que você acha que o seu trabalho pode te dar mais benefícios do que o próprio Cristo? Será que é a sua família? Eu não sei. O que hoje tem tomado o lugar de Cristo no seu coração? Porque é fácil a gente julgar, né, o povo daquela época. Não, eles são adoradores de Maria, eles adoram santos que a gente a gente sabe que eles são mudos, né, cegos, que eles não ouvem as nossas orações. Mas hoje a gente constrói ídolos que muitas vezes a gente nem vê, que tomam o nosso tempo, que tomam a nossa energia, a nossa força, a nossa vitalidade, a nossa juventude também, ao invés de Cristo. O mesmo João, que disse aquilo, que chorou, né, ao ver o livro, e ninguém era capaz de desatar o livro, a não ser o próprio Jesus, ele mesmo disse que esse Jesus é o próprio Deus, que tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele, no seu Evangelho. Então Deus não mandou um outro substituto para vir salvar você, ele não mandou alguém que ele viu lá e achou bom, não, vai lá na terra salvar aquele povo lá, que eu estou sem paciência com eles, vai lá você mesmo. Não, veio o próprio Deus, o próprio Criador de tudo e de todas as coisas, veio para salvar você, aqui na terra. O próprio Senhor, encarnado em forma humana, miserável, que não tinha nem onde pôr a cabeça, veio aqui em forma humana para te salvar dessa condição de pecador, com o destino certo para o inferno. E você muitas vezes não dá moral para ele. Prefere o seu celular, prefere um filme, prefere um jogo, prefere alguma diversão, né? Alguma outra coisa, a não ser esse Cristo, que só Ele salva. Ah, mas Ele quer tudo só para Ele, Ele é muito egoísta, quer a glória só para Ele. Não, é tudo dele mesmo. Ele seria egoísta se não fosse tudo dele e Ele quisesse as coisas para Ele. Não, mas tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dele. E o catecismo, não, isso eu vou falar depois, em outro ponto. Mas é desse Cristo que a gente está falando, que é o próprio Deus encarnado, que somente esse Cristo, que tira todas as outras figuras, os outros ídolos, os outros reis, a própria igreja do centro, né? O próprio líder, o próprio pastor, não é nele, não é no seu ministério que você deve confiar também. É somente em Cristo, é somente em Deus, porque ninguém vai agir com você como Jesus age. Todas as pessoas vão falhar com você um dia, menos Cristo. E é até engraçado, né? A gente falha com Ele, mas mesmo assim Ele perdoa a gente. Ele traz a gente para mais perto, Ele traz você para mais perto. Em nenhum momento Ele vai falar, nossa, Pedro, você fez isso. Eu não estava esperando, não. Em nenhum momento Jesus Ele fica assustado com o nosso pecado, com o nosso erro. Não, Ele tem tudo sob controle, tudo em segurança, na palma das mãos dele. Se esse mesmo Deus é que governa o universo inteiro, com todos os astros, com todos os planetas, que a gente nem sabe se tem fim, e esse mesmo Deus controla isso tudo, será que a sua vida Ele não ia conseguir governar? Será que a sua vida Ele ia deixar para trás? Ele não ia ser poderoso, né,
o suficiente para governar a sua vida. É desse Jesus que nós estamos falando. É esse Cristo que virá também. A gente não sabe quando, né? Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser daqui 10 anos, daqui 100 anos. Esse Jesus que vai vir de uma vez por todas para destruir o mal e nos salvar. Abra aí em Apocalipse 19, fazendo favor, a partir do versículo 11. É desse Jesus que nós estamos falando. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E por último, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Rei que oferece a salvação, a graça, uma vida abundante para você hoje, é somente nesse Jesus que você deve buscar. É somente nele que você vai encontrar alegria, salvação, felicidade. É somente nele, e nenhum outro ser mais, nenhuma outra ideologia, nenhum outro ensino, não. Somente em Cristo. E o próximo ponto, e penúltimo ponto, sola Escritura. É somente as Escrituras. Né? Vamos lá de novo? Sola Escritura. Amém. A gente vai ler lá em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. O apóstolo Paulo, falando para o seu jovem aprendiz, né, Timóteo, ele fala assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Uma pergunta agora. Eu não preciso que vocês respondam para mim, só que pense no seu interior. Quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana? Não hoje, nessa semana. Uma pergunta. E que você viu que vários homens deram a vida para que isso aqui tivesse com você hoje. Que era impossível as pessoas terem antigamente. E que elas eram enganadas por isso. Elas pagavam tudo que ela tinha em troca de lixo, em troca de nada. Hoje nós temos acesso à palavra. E aí, quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana? Ou será que ela está tão cheia de poeira que dá para escrever condenação com o dedo? Quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana? Hoje a gente busca, né, livros de coaching, autoajuda, de algo, né, para a gente enxergar algum propósito, né, alguma solução. Mas nada se compara à Bíblia. A Bíblia é o encontro da eternidade com a nossa realidade. É a palavra de Deus física ali, na hora, que você pode ler, que ela não tem falha. A Bíblia é inerrante. Não é feita por sabedoria humana, não. É claro, foram homens que escreveram a Bíblia, mas eles foram inspirados por Deus. Então, não existe ali um erro, não existe ali uma sombra de dúvida. Não, você pode ter certeza que, se você buscar respostas, eu estou com dúvida na minha vida sentimental, deixa eu ver algum homem famoso, né, que sabe falar sobre casais, relacionamento e tal. A Bíblia fala sobre isso. Não, eu estou com dúvida sobre o meu emprego, a Bíblia fala sobre isso também. Não existe nenhuma
questão onde a Bíblia se cala, onde a Bíblia não dá resposta nenhuma. A Bíblia tem base e fundamento do próprio Deus para todas as questões que a gente tem na nossa vida. Então, se você hoje está em dúvida sobre alguma coisa, né, da sua vida, saiba que na Bíblia você encontra resposta para as suas perguntas. E nesse... Eu vi agora isso aí. Se for para ler a Bíblia, beleza, né? Mas, amém, sai do celular também, né? E uma outra questão bastante importante também, à noite, né? Onde eu não sei se a maioria aqui lê a Bíblia, é muito importante não ler ela no celular, porque o celular distrai muito. Às vezes chega mensagem, notificação, alguma coisa, alguém liga, etc. e tal. É muito melhor ter a Bíblia física mesmo, para ter um tempo separado para você e Deus, né? Para que ninguém mais distraia você, né? Então, gaste esse tempo, né? Invista esse tempo em Deus. Invista esse tempo sabendo que é o próprio Senhor que está falando com você aqui. Muitas vezes a gente fala, não, Deus, eu não ouço o Senhor não fala comigo, mas é só ler a palavra que Ele vai falar com você nela. Ele já está falando aqui, sempre falou, né? Muitas vezes a gente ignora isso. Lá no Antigo Testamento, por várias vezes, quando o povo errava, pecava, vinha o juízo de Deus, né, sobre o povo, né, doenças, pragas, etc., maldição. Sempre que um rei, profeta, juiz voltava para as Escrituras, né, para a palavra, a realidade daquele povo mudava e havia um reavivamento daquele povo. Quando Jesus veio, a mesma coisa, ele usava a palavra de Deus também para fazer as suas obras e tal, citava também a palavra de Deus, vivia na palavra. E por que isso deve mudar agora para nós hoje, os crentes modernos? Não. Se a gente busca reavivamento em nossa vida, se a gente busca algo melhor em nossa vida, basta a gente voltar para a palavra. Tem uma frase, eu nem lembro onde que eu li ela, que eu ouvi ela, que fala, não existe reavivamento sem reabibliamento. Eu nem sei se tem essa palavra na verdade, mas o sentido não dá para a gente querer que as pessoas sejam reavivadas sem que elas conheçam a verdade, sem que a verdade fira o coração delas, né? Porque as coisas que estão escritas aqui não vão te tratar como uma florzinha de estufa, como um dodóizinho de Jesus. Não, eles vão te ferir mesmo. Só que vão te ferir para você mudar para melhor, para transformar você. Se o coração do homem fosse fácil, a Bíblia não ia tratar ele como um chão e a palavra de Deus como um arado. Porque tem que furar mesmo, tem que penetrar mesmo. A palavra de Deus, mesmo em Hebreus, fala que é como uma espada afiada, né, de 2 gumes. Então, é para doer mesmo. E vai doendo e você vai melhorando, vai doendo e você vai melhorando. E desse jeito que funciona. Amém? Amém. E o próximo ponto. Só lhe deu glória. Vamos de novo? Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. A gente vai ler lá em Filipenses, do versículo 5 ao versículo 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus tinha todos os atributos para querer a glória para Ele. Ele era Deus da mesma natureza, da mesma essência que Deus.
Ele é também eterno, da mesma forma que Deus. Ele sabe de todas as coisas da mesma forma que Deus. Ele está em todos os lugares também da mesma forma que Deus. Mas mesmo sendo igual a Deus, ele não teve por usurpação, igual fala em outras versões, o ser igual a Deus. Ele teve isso como nada. A própria palavra diz que ele se esvaziou da glória que ele tinha, para que a glória fosse somente do Pai. E o mesmo Senhor disse que ele não divide a glória dele com ninguém. Nem o próprio Jesus, em forma de homem, quis essa glória para ele. E quanto mais a gente vai querer a glória para nós mesmos. Sabe, o primeiro ser que quis a glória de Deus, que teve vontade de ser igual a Deus, foi o próprio Satanás. Que ele era também um anjo, né? Um querubim ungido. Ele tinha tudo também. Não faltava nada para ele, mas certa vez o coração dele ficou inflamado. Ele quis ser igual a Deus, ele quis a glória de Deus. E Deus não teve que armar um plano, não teve que criar nada. Ele só olhou para Satanás e ele foi lançado, né? Ele foi expulso do céu. E arrastou também uma terça parte dos anjos com ele. Então, a partir do momento que a gente busca a glória para nós mesmos, nós estamos agindo como o próprio Satanás. Deus deu dons e talentos para nós, né? Para cada um de nós. E Ele quer que a gente use esses dons e talentos para a glória dEle. Não para que você se ache merecedor de algum elogio, de alguma honra, de nada, né? De algum prêmio, algum crédito. Não, mas para a glória dEle, para que Ele seja glorificado através de você. E Paulo vai mais além disso. Ele fala, olha, seja o seu levantar, o seu comer, o seu deitar, para a glória de Deus. Seja todas as mínimas coisas da sua vida, do seu cotidiano, até aquelas que você nem dá muito moral, que essas coisas sejam para a glória de Deus. O seu trabalho, quando você vai, não é porque o seu patrão te é bravo com você, né? Ou porque você tem que cumprir horário. Não. O nosso trabalho também é para a glória de Deus. A nossa escola também, o nosso estudo, não é, em última instância, não é para a gente só passar de ano, não é para a gente ter conhecimento. Não, é para a glória de Deus também. Todas as nossas amizades, relacionamentos, é para a glória de Deus também. Tudo que você fizer na sua vida deve ser para a glória de Deus. Você vê em um culto como esse, ou em um culto de domingo, buscando o quê? Buscando amizade? Buscando ouvir uma música bonita? Ou você vai assim, nossa, se eu for, eu vou ver aquela pessoa, então eu vou. Se eu for, sei lá, eu não tenho nada para fazer aqui em casa, então eu vou. Não, a gente se reúne aqui, a igreja tem um único propósito. Era isso que eu ia falar antes. O catecismo, lá de Westminster, ele fala, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Se a gente troca o nosso culto por simples entretenimento, né, diversão, ou alguma outra coisa, a gente está tirando a glória de Deus também. Se você vem para a igreja buscando uma outra coisa qualquer que não seja glorificar a Deus, você está tirando Deus do centro também. Então, o que tem que estar no nosso coração é buscar glorificar a Deus. Salmo 42 fala isso. O meu coração anseia pelo Senhor, da mesma forma que a corça anseia pelas águas. Imagina um animal morrendo de sede. É você pela presença de Deus. Não é que existe alguma falha em você, que Deus fez você com algum defeito de fábrica, né? Não, Ele criou você justamente para você depender somente dEle. E Ele quer que você saiba disso, que a glória dEle é para te fazer bem. Não é para que Ele é carente, que ele quer a glória para que Ele se sinta melhor. Não, anjos e serafins e querubins estão a todo tempo dizendo santo, santo, santo para Ele. Ele não precisa da nossa adoração, da nossa glória. Não, a gente precisa adorar Ele. É o contrário.
A gente só encontra verdadeira felicidade e prazer em nossa vida dando glória a Deus, nos gloriando nele. Então, somente a Deus a glória. Não é para nenhum outro líder, não é para nenhuma igreja, para nenhuma pessoa, para nenhum ministério. Não, a nossa glória deve ser somente voltada para Deus, para que Ele seja visto na nossa vida. Somente para Deus a glória. E você que serve em algum ministério, você já parou para pensar, nossa, o que me mantém nesse ministério? Será que é alguma amizade? Será que não? São pessoas legais ali, né? Eu me sinto bem ali. Não. Se for por conta disso, as pessoas podem sair, podem trocar, as pessoas podem mudar. A única razão e o único propósito de você servir a Deus é Ele mesmo. Nenhuma outra coisa deve tomar esse lugar dele. Não são as luzes, não é esse ambiente bonito, né, que a gente tem aqui. E por mais que seja bom mesmo, né, mas não. No centro do nosso coração deve estar somente a glória do Senhor. A gente não consegue lidar com glória. Um elogiozinho que a gente recebe, a gente já fica todo, nossa, agora eu sou o bicho da goiaba mesmo, né? Não, deixa a glória só com Deus, tá? Que Ele sabe lidar com essa glória. Ele não se inflama, Ele não fica orgulhoso, Ele não muda, né? Se a gente glorificar a Ele ou não, Ele vai continuar do mesmo jeito, eterno, soberano, bom. O que vai mudar é a gente. O seu interior muda quando você glorifica a Deus. A sua vida muda quando você glorifica a Deus. A sua família muda quando vem você glorificando a Deus também. Então, dê a glória somente a Deus. E entenda que Ele quer que você faça isso para que você se sinta bem. Para que todas as coisas... A Bíblia fala também que no final todas as coisas vão convergir para Deus. Então, que a gente comece hoje também. Que todas as nossas atitudes, os nossos planos, propósitos, os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente pense, será que isso, de alguma forma, vai trazer glória a Deus? Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor, fazendo favor. A gente já está encerrando. Então, que na nossa vida, a gente saiba de todas essas solas, né? Esses somentes, de todas essas bases cristãs, né? Que a gente teve, depois de muito sangue derramado, de muita luta, muito sacrifício do próprio Senhor, que hoje a gente é feliz, né, de ter isso para a gente hoje, que é somente a graça, nada mais vai salvar você, nenhum mérito, nada, somente a graça é capaz de salvar você. E você acessa essa graça somente pela fé. Não existe nenhuma outra ação sua capaz de alcançar, capaz de merecer essa graça de Deus. E é somente a fé em Cristo que vai salvar você. Tire as outras coisas, as outras pessoas do fundo, do centro do seu coração. É claro, a gente pode amar, deve amar as outras pessoas, as outras coisas, mas não, deixe no centro, que fique somente Cristo. Que você dependa somente dele. Somente a Escritura também, é nela, e somente nela que você vai encontrar todas as respostas que você precisa para a sua vida. Não busque em lugares duvidosos, em pessoas duvidosas, em outras fontes, né? Busque somente nessa Escritura, né? Nessa Escritura que demoraram séculos para que a gente fosse capaz de ter ela em nossas mãos. E por último, somente a Deus a glória. Depois disso tudo, a gente deve somente a um Senhor e Rei toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos ficar de pé? O ministério vai estar cantando mais uma canção. E durante esse momento, eu quero que você feche seus olhos
E ore. Ore falando com Deus, né? Sobre tudo que foi falado aqui nessa noite, se alguma coisa tocou no seu coração, se você viu que precisa mudar alguma coisa em você, ore. Ore para Deus nesse momento, somente você e Deus. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em seu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Em todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Aos teus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta olhar em seu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Em todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés do meu amado. A igreja de olhos fechados ainda. Há alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida para Jesus? Deseja que esse Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entre de uma vez por todas na sua vida? Só levante uma de suas mãos, nós vamos orar com você. Bem, ninguém? Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma noite, meu Deus. Obrigado pela presença do Senhor aqui nesse lugar, meu Pai. Obrigado pela vida de todos aqueles que vieram, meu Deus. Que o Senhor derrama a sua graça, Pai, nos nossos corações. Que o Senhor nos leve de volta em segurança para casa, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a nossa semana, a nossa vida, Pai. Nos livre, Senhor, de todo mal, de todo acidente, Pai. Nos mostre, Senhor, a Tua vontade. Guia, Senhor, os nossos passos, meu Deus. E guarde nosso coração, meu Pai, para não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.